Olá, hoje estamos num encontro especial da disciplina de métodos adequados de solução de conflito, com uma presença ilustre, uma convidada que nos brindou com a sua presença, Camila Pereira Linhares, que é uma das referências nacionais em arbitragem no Brasil. Então, a ideia é que a gente faça uma troca de ideias bem leve, bem tranquila, a partir do convite feito pelo meu dileto aluno Matheus Henrique, que escolheu a arbitragem e vai fazer uma interlocução com a Camila Pereira sobre temas básicos de arbitragem, para que o público consiga entender um pouquinho mais dessa metodologia e que a gente consiga democratizar a arbitragem e fazer a virada de cultura do litígio, né, que a gente tanto debate em sala. Então, com a Exatamente. palavra, Matheus. Primeiramente, oi, tudo bem? Olá, Boa noite, gente. Eu queria começar com uma breve apresentação. Quanto tempo que você atua com a arbitragem? E se você também atua com alguma outra porta a mais, né, de soluções de conflitos? bom, inicialmente eu agradeço ao professor Daniel e ao aluno Matheus pelo carinho e acolhida de estar nos bastidores aqui da arbitragem e da graduação. Como professora, não tem como eu não sentir nostalgia neste momento. Então, eu já abro respondendo a sua pergunta, Matheus. Minha atuação em arbitragem, eu vou entregar aqui minha idade, né? A gente vem sem botox e já tem que contar toda a trajetória. Eu tenho cerca de 20 anos de atuação na parte prática e acadêmica da arbitragem. Para além da arbitragem, eu tenho expertise na área de negociação, mediação, práticas restaurativas, comitê de resolução de disputas, que são os dispute boards, práticas colaborativas, dentre outros métodos, porque toda a minha carreira jurídica prática é calcada no que nós chamamos de meios adequados de solução de conflitos. Entendi. É, Quando se fala em solução de conflito para uma pessoa leiga, já se pensa logo no judiciário. E eu queria saber de você, de uma forma mais simples, o que é a arbitragem, o que é a arbitragem e por que esse pensamento não caracteriza a arbitragem? Bom, pelo que eu compreendi da sua pergunta, é como que a gente pode simplificar o conceito de arbitragem para a população que compreende solução de conflito sinônimo de poder judiciário. Isso, Compreende bem? isso. Bom, eu diria que a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos tão séria quanto o poder judiciário. Então, nesse ponto, quando a gente fala que é tão séria e igual ao poder judiciário em termos da força jurídica da decisão, a gente está trazendo que não precisa de ter insegurança em relação à arbitragem. É um método privado. O que que significa isso? Acontece fora do poder judiciário. Acontece dentro da esfera que nós chamamos extrajudicial. Qualquer conflito pode ser solucionado por arbitragem? Não. Somente direito patrimonial disponível. Com o meu chapéu de professora, eu gosto de falar assim: o que no Brasil é considerado indisponível, que hoje não pode ser solucionado por arbitragem? Questão de família, questão criminal e a questão tributária, com muita entre aspas, senão meus colegas do IBAT, do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária, vão questionar, porque a gente já está com um projeto de lei avançando para o uso de arbitragem na questão tributária. Mas as demais áreas, nós podemos e devemos utilizar a arbitragem, que é um método mais célere, sigiloso, que conta com a especialidade do profissional que vai julgar e que tem um custo-benefício melhor do que o Poder Judiciário. Pegando um gancho desse finalzinho da sua resposta, uma pessoa que conhece um pouco sobre o sistema multiportas ou a própria arbitragem, ela se encanta com algumas características que a arbitragem possui. Eu queria perguntar para você, na sua visão, qual a característica que mais te chama atenção na arbitragem e
algumas pessoas falam que uma característica é um desafogo que ela dá para o judiciário. Na sua visão, isso é verídico? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a trazer uma polêmica em relação à minha interpretação. Na minha concepção, a arbitragem não veio para desafogar o poder judiciário. Outros métodos consensuais podemos compreender que sim, mas a arbitragem não. Na minha concepção, a arbitragem vai além, Matheus. Ela vem para resolver o seu problema de forma eficaz, de forma célere, com técnica, mas não o problema do sistema de justiça que nós temos no país. Os meios consensuais do sistema multiportas, eu acredito, num caminho de desafogar, mas a arbitragem eu não gosto nem de trazer essas duas conexões. E você me trouxe também o que me chama mais atenção em arbitragem, dentre todas as vantagens. Qual a vantagem que se fosse para eu escolher uma? Isso é difícil para quem é apaixonada com o método, mas eu diria que de todas, a especialidade do profissional e nós podermos escolher quem vai julgar, mas essa escolha com independência, com imparcialidade, eu não vou escolher meu sócio, meu amigo para dentro do jogo, mas aquele profissional que eu confio tecnicamente. Isso, na minha concepção, faz uma diferença gigantesca do julgamento do Poder Judiciário. Isso me chama muita atenção também. É, uma outra perguntinha. É, uma característica da arbitragem também, para quem conhece um pouco mais a fundo, é uma questão de um custo de honorário muito alto para uma pessoa, como eu posso dizer, classe média ou abaixo ali, trabalhador do dia a dia. Você acha que com o tempo, com o decorrer do tempo, com as pessoas conhecendo mais sobre o sistema multiporta, conhecendo novas formas de solucionar o conflito, é, isso vai fazer com que essa solução de conflitos chegue ao público trabalhador, que eles possam ter uma condição de escolher essa porta, porque hoje, com esse horário, esse custo alto para se escolher essa porta, muitos não conseguem adentrar, né, a arbitragem justamente por não ter o dinheiro para tal. Bom, em relação ao custo do procedimento arbitral, eu acho interessante a gente fazer aqui uma baliza do qual que é esse custo. Quando a gente fala que a arbitragem é cara, que não é minha interpretação, eu vou sempre falar que é um método que tem melhor custo-benefício se comparado ao Poder Judiciário, porque minha visão será econômica. Mas quando a gente fala que a arbitragem tem um alto custo, o que a gente está falando? É para além dos honorários advocatícios, porque o honorário do advogado sempre irá existir. É a taxa de administração que a Câmara cobra, os honorários arbitrais que a Câmara cobra, e quando a gente fala de arbitragem, qualquer meio de prova admissível em direito é também admissível em sede arbitral. Então, se nós temos necessidade de honorários periciais, assistente técnico, nós só vamos somatizando um custo, e sim, é um investimento considerável. Na minha visão, o que acontece em relação à democratização da arbitragem? Antes da gente falar em custo, a gente tem que falar da desmistificação por parte dos advogados. Quando você fala se essa arbitragem será acessível à classe trabalhadora, eu falo, esses advogados de massa, eles conhecem a arbitragem como forma de solução de conflitos? Eles confiam na arbitragem como forma de solução de conflitos? Porque hoje eu tenho câmaras de arbitragem que atuam nacionalmente, internacionalmente, Prime, e eu tenho câmaras de arbitragem com um custo totalmente acessível. Inclusive, eu tenho instituições de arbitragem que trabalham somente virtualmente. Não entrarei aqui na questão do mérito, da vantagem e desvantagem, mas eu tenho câmaras de arbitragem que operacionalizam uma gestão de um procedimento arbitral com custo mínimo. E eu tenho instituições arbitrais que os honorários arbitrais não são vários dígitos, em relação aos honorários arbitrais. Tenho câmaras Prime que, sem dúvida nenhuma, você vai desembolsar muito. E, para além disso, nós já temos projetos acadêmicos, que, inclusive, a arbitragem acadêmica, que eu faço questão de reiterar a existência dele, que recebeu a premiação pelo Conselho Nacional de Justiça, que eu tive a oportunidade, né, de ser cofundadora junto com o professor Daniel, ele veio demonstrando de forma cabal
a possibilidade da acessibilidade à arbitragem. Mas eu acho que, para além do custo, a pedra no meio do caminho é esses advogados que atuam com causas de massa, entender que a arbitragem é um bom caminho para o meu cliente, eu quero resolver ou eu quero postergar. O jeito é divulgar esse podcast para o máximo de gente possível para que cheguem nessas pessoas também, né? Uma outra dúvida que eu acho que você já respondeu nas perguntas anteriores, mas que eu vou voltar nesse ponto um pouco, é a decisão da arbitragem. O peso que ela tem hoje, muita gente tem medo de não ser o mesmo peso que tem o Poder Judiciário. Você poderia me contar um pouco? E, além disso, o que acontece com a pessoa que descumprir? Lógico que eu poderia contar, Matheus, inclusive contar a historinha da época que eu era professora de graduação e fazia maldade com meus alunos no momento de avaliação, porque a arbitragem é um método extrajudicial, mas a sentença arbitral é título executivo judicial. Imagina como que isso dá um nó. Eu estou num método extrajudicial, mas o resultado dele, equiparado pelo Código de Processo Civil, é título executivo judicial. Por quê? Exatamente para que a sentença arbitral não precise de ser validada por uma sentença judicial. Antes da lei 9.307/96, né, a lei que este ano está comemorando seus 30 anos de vigência no Brasil, a arbitragem já existia na nossa esfera nacional, só que um grande diferencial da legislação foi outorgar à sentença arbitral a desnecessidade de ser homologada pelo Poder Judiciário. Porque imagina, antes de 1996, nós participávamos de um litígio, nós tínhamos uma sentença arbitral que, por exemplo, favoreceu o seu lado, e aquela sentença precisava de ser homologada. Eu, como advogada, que vantagem teria em seguir com o procedimento arbitral, sendo que eu não podia confiar naquela sentença? Então, a sentença arbitral, ela é título executivo judicial, tem força executiva, lógico, para cumprimento da sentença arbitral. Se não houver cumprimento espontâneo, nós precisaremos de utilizar a força coercitiva do Poder Judiciário para o cumprimento de sentença. Mas aquela sentença sendo arbitragem doméstica, se eu estiver falando de arbitragem internacional, aí sim a arbitragem estrangeira, ela precisa de ser homologada. Mas a arbitragem doméstica, ela não precisa de qualquer homologação ou ressalva do Poder Judiciário. Nossa, não sei por que eu lembrei da prova de um professor chamado Daniel, sabe? É, outra perguntinha. É, e essa vai especialmente, né, para quem tem algum empreendimento, algum negócio. Na sua visão, por que uma pessoa é benéfico para essa pessoa colocar uma cláusula compromissória num contrato social, é, seja de empresa, seja de comércio? Tentarei ser bem objetiva com o chapéu agora de empresária. Se eu, enquanto empresária, a última coisa que eu quero ter é conflito com o sócio meu. Mas se por um acaso eu tiver algum conflito societário, eu desejo que esse conflito seja solucionado no menor tempo possível, com a maior eficiência que eu conseguir ter de um técnico para apurar um assunto e na confidencialidade, porque eu não quero ganhar like por causa de problema que acontece nos bastidores da minha empresa. Então, a cláusula de arbitragem, ela garante à classe empresária sigilo nas suas decisões, e o sigilo, muitas vezes, no mercado empresarial, é o segredo do negócio. Imagina a fórmula da Coca-Cola sendo debatida num TJMG. Então, nós temos vários segredos de negócio. Hoje em dia, qualquer foto vira like em rede social. Então, se a gente não tem um procedimento tratado de confidencialidade, isso leva a prejuízo imediato à imagem da empresa e à preservação do relacionamento ali já pré-existente, bem como a celeridade, que não é um processo que ficará lá uma década para eu ter um posicionamento, e a especialidade do árbitro, que seria a cereja do bolo. Excelente. Para terminar, o tempo voou, nem percebi aqui.
Eu queria que você deixasse uma mensagem para os meus colegas estudantes de direito, é, sobre esse sistema multiportas, que é uma coisa nova, entre aspas, mas é tão apaixonante, faz a gente gostar ainda mais do direito. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, para motivá-los a estudarem mais o sistema multiportas, principalmente a arbitragem. Bom, pesado isso para mim, porque você me diz deixar uma mensagem sobre a minha vida, a minha trajetória profissional. Porque desde quando eu me graduei, eu lido com os meios extrajudiciais de solução de controvérsias através do sistema multiportas. Então, eu sempre acreditei, o que é descrença para a maioria dos operadores do direito, sempre foi a minha crença. Enquanto era o patinho feio, como forma de solução de conflitos, eu já enxergava como a galinha dos ovos de ouro, não só em termos de remuneração, porque isso interessa sim para os futuros operadores do direito. Gente, tem que recurso financeiro nos meios adequados de solução de conflitos. Mas não só em relação à questão financeira, mas em relação à oportunidade de resolver. São os métodos multiportas que eu acredito que a gente realmente resolve um conflito, não desmerecendo o sistema do Poder Judiciário, que eu acredito que tem conflitos que precisam ser resolvidos lá. Mas muitas vezes a gente resolve no Poder Judiciário o processo, mas a gente não resolve o conflito. E resolver o processo é bem diferente de resolver o conflito. É resolução eficaz, a pacificação social, tudo que a gente aprende lá nos primórdios do início da faculdade, eu acredito que a gente consegue esgotar e solucionar de forma definitiva através dos meios adequados e de forma escalonada, embora eu seja apaixonada com a arbitragem e tenha um pouquinho de estrada, embora sempre aprendendo, eu diria que a gente não deve começar direto na arbitragem como forma de solução de conflito. Eu devo utilizar um outro método consensual da portinha do lado, que seja negociação, que seja portinha de mediação, e por fim, mas não menos importante, embora os meios adequados de solução de conflitos, o sistema multiportas é um caminho que nenhum operador de direito escolheu fazer direito, buscando esses métodos, e eu já passei muito por isso. Nessa era a cadeira despreterida em relação à academia. Quantas vezes eu Isso tinha. está mudando. Tá mudando. Eu recebo, depois de 20 anos lecionando, Matheus, eu recebo várias mensagens de alunos que às vezes me acham no Instagram, no LinkedIn, e falam assim, professora, por que que eu não dei atenção para aquela aula? Por que que eu fiquei dando atenção em... Todas as matérias são importantes, mas o sistema multiportas é a única disciplina totalmente interdisciplinar, multidisciplinar. Você transcorre por todas as disciplinas com o sistema multiportas, sem exceção. Lógico, terá disciplina que eu não irei utilizar arbitragem, mas eu utilizo a JR, como a questão do direito criminal. Me diz uma disciplina sequer que nós vamos transitar por todas as outras. Então, há quem prefira penal, há quem prefira civil, tributário, empresarial, mas eu diria, o único sistema capaz de contemplar a solução eficaz de todos os caminhos do direito é o sistema multiportas. E concordo, é assim embaixo. Camila, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, Obrigado. carinho. Nós agradecemos enormemente a presença da professora Camila, árbitra, advogada em arbitragem, é uma das pessoas do Brasil que mais entendem de prática na arbitragem. É com muito orgulho minha sócia, e a gente se conhece há uns 20 e poucos anos também. E desde então eu tenho uma admiração enorme por ela. Agradeço muito a sua agenda super lotada, nos brindar aqui na Milton Campos com as suas falas que só abonam o que a gente vem debatendo em sala. A função nossa é essa de extensão, né? E a gente está nessa luta para democratizar o sistema multiportas, para mudar a cultura do litígio. E sem dúvida, esse tipo de evento ajuda muito nessa caminhada. Muito obrigado.
Agradeço muito e eu não poderia encerrar esse podcast sem contar uma fofoca boa do professor Daniel. O professor Daniel já contou aqui há quanto tempo que a gente convive. E uma das coisas que eu sempre olhava nos corredores da faculdade, eu sempre pegava os alunos no final do semestre, porque eles estavam ali no 9º, 10º período, e o professor Daniel transitava em vários períodos, e eu perguntava: vocês já foram alunos do professor Daniel? Não em prol da nossa amizade, porque eu tive o privilégio de me tornar amiga e sócia do professor Daniel na última década, não nas últimas 2 décadas. Mas por que que eu fazia essa pergunta? Porque o professor Daniel, independentemente dele estar com a cadeira de TGP, de empresa, ele fazia questão de conversar com seus alunos que estavam ali iniciando na graduação. Olha, gente, existem outros caminhos para além do processo para solucionar conflitos, mesmo quando ele não estava no chapéu da cadeira da disciplina. Então, ele já era um professor que aquele aluno que tinha o privilégio de escutá-lo já seguia o curso mais antenado. Então, privilégio seu de ter o professor como titular da cadeira de meios adequados de solução de conflitos e o escute cada vez mais, porque nós estamos numa área crescente, que não é moda, não é modismo, não está voltando, veio para ficar, e não é que é futuro, eu não aguento falar assim, é o futuro. Não, gente, meios adequados de solução de conflitos é passado, eu tenho 20 anos que eu vivo disso. Se eu falar que isso é futuro, o que eu fiz nos outros meus 20 anos? É presente, foi passado, e o futuro, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.